Oi, gente, bom dia! Hoje é bom dia porque estamos começando mais cedo a edição do Bahia Meio-Dia. Imagens ao vivo de Barreiras, jornal mais cedo no ar por conta dos jogos das meninas da seleção brasileira contra a Itália. Olha o panorama aí de Barreiras, céu com nuvens, uma parte do tempo tem sombra, outra o sol mais aberto. Estádio Geraldão mesmo no centro da cidade aí, bem sombreado agora, 33 graus de temperatura, as imagens ao vivo de Barreiras para você. Agora mudamos de imagem, estamos num outro ponto aqui da região oeste, Luiz Eduardo Magalhães, a câmera fazendo movimento e o céu completamente azul, sem nuvens em Luiz Eduardo Magalhães. Temperatura elevada, 32 graus, o sol está bem aberto e as imagens ao vivo para você, 11 horas e 48 minutos, Luiz Eduardo Magalhães ao vivo. E a gente vai exatamente para lá, para Luiz Eduardo, para fazer um contato com a nossa equipe. Vamos conversar com o Gabriel Pires, que traz agora o destaque da edição de hoje. Aqui está então o Gabriel Pires, numa rua no comércio de Luiz Eduardo Magalhães. Por onde você está, Gabriel? Boa tarde, seja bem-vindo. Rua Pernambuco, no centro da cidade. Hoje, Carlos, não dá para encarar o sol. Realmente, como você falou, o céu está completamente aberto, temperatura bem alta aqui em Luiz Eduardo. Bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Hoje nós vamos trazer a informação da prisão de João Batista Alves de Souza, de 40 anos. Ele foi preso na manhã de hoje pela Polícia Civil lá em Bom Jesus da Lapa. Ele estava foragido após ter sido condenado a 25 anos de prisão pelo feminicídio da ex-companheira Evanilde Santana, crime que aconteceu em novembro de 2019. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia falando sobre a prisão, trazendo detalhes sobre esse crime e sobre a condenação. Carlos. Ok, muito obrigado então, Gabriel Pires, Rua Pernambuco, centro de Luiz Eduardo Magalhães. Gabriel conversando ao vivo com a gente. E terça-feira é dia de quê? De cinema, isso mesmo. Logo mais, a partir das 7h30 da noite, tem pré-estreia do filme Ilícito. A exibição do filme, produzido e dirigido por Som Araújo, promete emocionar e provocar reflexões profundas sobre um tema que é muito relevante. A exibição vai ser hoje, terça-feira, na UFOB. A entrada é gratuita e aberta ao público. Já, então, todos os detalhes do filme e também a expectativa dos atores que participaram das gravações. E hoje é terça-feira, 28 de outubro de 2025. Novembro já está chegando, hein? O Bahia Meio-Dia está no ar com muitas notícias, muitas informações para você. Faltando 10 minutos para o meio-dia. Fica ligado, a gente volta já. Sete minutos para o meio-dia, 11h53 em ponto. As imagens ao vivo, centro de Bom Jesus da Lapa, capital baiana da fé, muito calor nesse intervalo aí do meio-dia, né? Chegando já 34 graus de temperatura entre 10 da manhã e 2 da tarde. Nos horários mais quentes, o sol está aberto. Em Bom Jesus da Lapa, as imagens ao vivo para você, com a esplanada completamente vazia. Olha, gente, a Polícia Civil prendeu um homem condenado a 25 anos de prisão pelo feminicídio da ex-companheira dele. Esse homem estava foragido desde o dia que ele cometeu o crime, há 6 anos, em Bom Jesus da Lapa. Vamos conversar então com o Gabriel Pires. Ele está em Luiz Eduardo Magalhães, né, na Rua Pernambuco, mas acompanha esse caso para a gente e agora atualiza todas as informações. Foi um caso que teve muita repercussão aqui no oeste do estado, principalmente por conta da violência, não é mesmo, Gabriel? Boa tarde para você.
A partir de agora, o João Batista Alves de Souza, de 40 anos, vai cumprir a pena em regime fechado, viu, Carlos? Mais uma vez, bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Essa prisão realizada pela Polícia Civil foi hoje de manhã, por volta de 7h30. A Polícia Civil ela conseguiu capturar o João Batista Alves de Souza, ele que tinha sido condenado a 25 anos de prisão pelo feminicídio da ex-companheira, a Evanildes Alves Santana Fará, de 42 anos. Esse crime que aconteceu no dia 1º de novembro de 2019 em Bom Jesus da Lapa. O João Batista ele tinha sido condenado em um júri popular que acabou na sexta-feira lá em Bom Jesus da Lapa, quase 6 anos após o crime. Segundo o Ministério Público, ele teria atacado a ex-companheira com diversos golpes de faca, cerca de 14 perfurações, causando ferimentos que levaram a Evanildes a óbito. Após ter matado a vítima, ele ligou para um sogro da Evanildes falando que teria cometido uma besteira. Também depois do crime, o João Batista ele fugiu, sofreu um acidente próximo à cidade de Caetité, foi socorrido, levado à rede hospitalar e depois não foi para a prisão, alegando sequelas. Testemunhas que foram ouvidas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público apontam que o João Batista já teria agredido e ameaçado a Evanildes em outras ocasiões antes de cometer o feminicídio. O casal viveu junto por cerca de 5 anos, tinha 2 filhos. Uma das crianças desse casal estava sendo amamentada na época desse crime. O João Batista vai cumprir 25 anos de reclusão em regime fechado. Carlos, é com você. É um crime extremamente violento, né? 14 perfurações de faca. Muito obrigado, então, pelas informações. Gabriel Pires falando ao vivo com a gente, direto de Luiz Eduardo Magalhães. 10 brigadistas do Preve Fogo foram enviados novamente para a região do Barrocão, aqui em Barreiras. Estão combatendo uma nova queimada que foi detectada na tarde desta segunda-feira. Bastou, né, o sol aparecer com mais força para o fogo reaparecer também. A ocorrência foi iniciada por volta da 1h da tarde de ontem. Segundo informações do chefe de esquadrão, os brigadistas contaram com o apoio de 2 viaturas e trabalharam no local até por volta das 7h40 da noite, quando o incêndio foi finalmente controlado. A área segue em monitoramento pelo Corpo de Bombeiros. Falamos de calor, né? Falamos de sol, de queimada também. Chegou a hora da gente conversar com a Camila Oliveira para a gente saber como ficam as temperaturas aqui para Barreiras e algumas cidades da região. Será que o tempo vai mudar ou vai continuar assim pelos próximos dias? Conta para a gente, Camila. Boa tarde. Oi, Carlos. Boa tarde para você e para todo mundo. Uma excelente terça-feira. Alerta de baixa umidade relativa do ar, clima que volta a ficar seco por aí. A gente já falava sobre isso ontem e temperaturas ainda mais elevadas aí no oeste baiano. O alerta é amarelo, umidade entre 20% e 30%. Olha só o céu de Barreiras, praticamente sem nuvens mesmo, o solzão batendo certo demais. Para Barreiras, máxima de 36 graus, sensação térmica Quibeiros 38. Tem que aguentar firme, ventos a 30 km por hora. Em Luiz Eduardo Magalhães, umidade em torno de 24% e ali 36 graus de máxima. Em Canápolis, temperatura um pouquinho mais baixa, 35 de máxima, ventos mais fracos. Isso vai fazer com que fique meio abafado essa tarde, chegando no máximo as rajadas a 13 km por hora. Por enquanto é isso, tá? Encontro vocês de novo na quinta-feira. Até lá. Ok, muito obrigado então, Camila Oliveira. Calorão voltou realmente. Produtores e representantes dos 41 municípios do Oeste vão se reunir para trocar experiências e fortalecer a cadeia do leite. E nesta edição, uma novidade que promete atrair o público. O primeiro festival de queijos e vinhos com sabores direto da Chapada Diamantina. Essa programação ela vai incluir um ciclo de palestras e debates, onde é tratado de uma forma mais ampla o desenvolvimento da bacia leiteira do Oeste com as entidades que trabalham e apoiam, né, como a SEAGRE, como a Cooperleite, como a Crioeste, Senar, Sebrae, enfim, a Prefeitura,
e até as secretarias de agricultura dos municípios vizinhos, né, que vão então debater as ações futuras para esse desenvolvimento regional. Nos dias 30 e 31, aqui na UNEB, teremos esse ciclo de palestras. No dia 1º, sábado, nós temos 3 cursos importantes. Um é sobre gestão eficiente da fazenda, né, de produção leiteira. O outro é sobre queijos caseiros. Vai ser ministrado um curso para que quem vier saia sabendo os princípios básicos da produção do queijo, que vai agregar valor na produção e na receita de cada propriedade. E também vão ter um curso pela primeira vez que é sobre gestão de associações e cooperativa de produtores de leite. Então essa iniciativa é para instrumentar e qualificar mais os gestores de diretoria de associações. Só lembrando então, degustação na Praça Castro Alves e no sábado tem dia de campo também, na Fazenda Água Doce. O Bahia Meio-Dia faz mais uma pausa, mas é bem rápido. No retorno a gente já traz outras notícias da região oeste para você. E hoje você vai ver uma reportagem sobre o programa de estágio realizado aqui em Luiz Eduardo Magalhães pela Câmara de Dirigentes Lojistas. Estão sendo ofertadas oportunidades para estagiários a partir dos 16 anos, para iniciar o seu caminho no mercado de trabalho. O estágio é dividido em 3 categorias: ensino médio, técnico e superior. Estamos voltando com o flagrante de Luiz Eduardo Magalhães. Olha a imagem aí, a fumaça subindo, né? Um flagrante de queimada, mais uma, né, na região. Bastou o tempo ficar um pouco mais quente, né, e a umidade relativa do ar baixar de forma significativa para a gente ver de novo esses flagrantes de fogo. Infelizmente, essa imagem ao vivo agora, nesse exato momento, lá em Luiz Eduardo Magalhães, umidade relativa do ar só 25%, quando o ideal, segundo a OMS, é de 60%. 12:03 agora. Oportunidade, aprendizado e formação profissional para jovens. O programa Estagiário Profissional da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL, tem desenvolvido desde o mês de abril uma ponte importante entre jovens a partir dos 16 anos para o mercado de trabalho através do estágio. O Gabriel Pires e o Thiago Santos foram conhecer detalhes de um programa super interessante. Confira aí na reportagem. Rani tem 16 anos e está no primeiro estágio. Ela atua em uma empresa como auxiliar administrativo e é responsável por orçamento de produtos, ordens de serviço, lançamentos de notas e organização de documentos. Como eu comecei de nova, vai ajudar bastante no meu currículo e vai ser mais fácil eu seguir o caminho que eu quero, né? Porque tempo de experiência vai desenvolver mais bom trabalho, vai desenvolver as coisas boas para o futuro. A contratação foi feita há 3 meses por meio do programa Estagiário Profissional desenvolvido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Luiz Eduardo Magalhães. A empresa de peças e manutenções hidráulicas de máquinas pesadas em que ela trabalha tem 15 funcionários e pode contratar até 5 estagiários. Eu entrei em contato com a CDL e eles lá já têm os estagiários bem já preparados para isso. Então, não teve dificuldade e nem burocracia. Até porque, quando não dá certo, não tem problemas nem para a empresa e nem tanto para o estagiário. 16 empresas estão credenciadas e participando do programa. Mais de 40 estagiários já estão contratados e trabalhando nos estabelecimentos comerciais. O estágio é dividido em 3 categorias: ensino médio, técnico e superior. Os jovens recebem uma bolsa que varia de R$ 550 a R$ 800, além de vale transporte e seguro de vida obrigatório.
A mão de obra qualificada tem sido um grande problema de grandes empresários, pequenos e médios empresários também. E a gente sente peça importante aqui na região oeste justamente com essa qualificação, tanto no envio como no recebimento. Hoje a gente tem uma estagiária que concluiu o supletivo conosco, está em processo agora da formação do curso de pedagogia no ensino superior e está já na progressão até de se tornar uma coordenadora do nosso polo. Então, quando a gente também envia um candidato para uma empresa, a gente quer que esse candidato também evolua da mesma forma. O programa tem parceria com 7 escolas profissionais, 2 técnicas, além de instituições de ensino da rede pública e privada, que indicam os alunos para a vaga conforme o perfil procurado pelo empresário. Muitos jovens, eles vêm, se qualificam aqui no Centro Popular, fazem estágios e através desses estágios eles são contratados. E outras também eles vêm, se qualificam, a gente faz a indicação para as empresas, né? E através desse estágio eles se destacam e são efetivados. O acordo de estágio não gera vínculo empregatício e tem validade de 1 ano, renovável por igual período. Os estagiários atuam por até 30 horas semanais, de acordo com a demanda da empresa. A partir daí, o jovem deve ser efetivado, até porque um contrato de 2 anos com o jovem que começa ali com 16, com 2 anos ele já vai estar com 18 anos, então ele já pode ser efetivado para trabalhar aí no CLT da empresa. Porém, teve um período em que a empresa pôde treinar esse jovem, capacitá-lo e identificar se realmente ele encaixou no perfil da empresa. Podem participar negócios associados à CDL. Os empresários contribuem com uma taxa administrativa que cobre todo o processo de recrutamento, contrato e rescisão. O Programa Estagiário Profissional, ele visa trazer ao nosso empresário uma redução na sua onerosa folha de pagamento no início do mês, dar aos nossos jovens a oportunidade de estar ao mercado de trabalho, as nossas escolas técnicas e profissionalizantes, escolas públicas e privadas, a oportunidade de colocar o seu aluno, o jovem, no mercado de trabalho, para que ele tenha oportunidade de crescimento dentro do mercado de trabalho. A Lei 11.788, de 2008, o nosso projeto estagiário profissional é todo dentro da lei, não tem vínculo empregatício, mas ele tem muitas normas a serem seguidas, tanto pela escola, quanto pelo aluno e quanto pelo instituto. Então, nós prezamos por um trabalho muito bem feito, um trabalho de excelência e qualidade, visando, sim, essa parceria de fortalecimento, CDL, comércio, empresário e jovens. E já que a gente está falando de jovens, atenção, estamos chegando na reta final para o Enem. Fim do ano se aproxima e agora a prioridade é manter a cabeça fria. Mas com as provas já marcadas para os dias 9 e 16 de novembro, a ansiedade dos estudantes só aumenta. O Miller Nunes está agora numa sala de aula para saber as expectativas dos candidatos e também trazer dicas para vencer o nervosismo. Conta tudo aí, Miller. Olá para você que acompanha o Bahia Meio Dia. A gente está falando aqui de uma escola que fica no bairro de Pernambués, em Salvador, para tratar sobre ansiedade às vésperas do Enem. Primeira prova é dia 9, já vem a redação por aí e eu estou ao lado de uma psicóloga que faz esse trabalho aqui na escola. Emily, como lidar com ansiedade às vésperas de uma decisão tão importante para a vida desses jovens? Primeiro é respirar, acalmar o coraçãozinho e acreditar naquilo que já foi feito, né? O tempo já está correndo, então entrar em desespero agora não é o ideal. Você já estudou muitas coisas e precisa confiar nisso que já está aí. E como falei, é importante que essa família também ela esteja presente, deixar um pouco a pressão e a cobrança de lado e contribuir para que esse aluno ele chegue na hora da prova com mais tranquilidade, porque os fatores externos eles também contribuem para o sucesso dessa prova. Deixa eu conversar com eles aqui. Bom dia, como é teu nome? Bom dia, Soraya. Soraya, você vai fazer o Enem pensando em qual curso? Eu quero fazer psicologia. Olha, da mesma área de Emily. E me conte uma coisa, como é que você está lidando com a ansiedade? Eu principalmente sou uma pessoa muito ansiosa, então é um processo muito difícil para mim, mas eu acho que com a respiração, como a Emily falou, e com colocando mesmo na cabeça que vai dar tudo certo e que eu não posso deixar a ansiedade me atrapalhar, eu vou desenvolvendo melhor e me preparando cada vez mais para o Enem. Boa sorte. Obrigada. Como é teu nome? Maria Clara. Maria Clara, você vai fazer o Enem pensando em qual curso? Medicina. Mulher, então deve estar estudando muito, né? Pois é, demais. E a cobrança, é mais parte da família ou sua uma autocobrança mesmo? Uma autocobrança, né? Sempre tem, mas a gente tem, né? A gente aprende muito com ele a não se cobrar, esperar mesmo nosso tempo e para dar tudo certo.
Alguma vez isso já trouxe uma consequência física de perder o sono, passar mal? Acontece às vezes, né? Mas a gente tem que estar sempre preparado, né, para lidar com essas situações, e a Emily ajuda bastante. Certo, obrigado, boa sorte. Como é teu nome? Mariana, Mariana, você vai fazer o Enem pensando em qual curso? psicologia. E você? E a Lê, que é Vai. publicidade e propaganda. Nossa área, comunicação. Sim. Alguma vez a ansiedade já impactou fisicamente em vocês? Com certeza. Como, por exemplo? Dor de cabeça, o estresse, né, causa um mal-estar muitas das vezes, mas concentração, respiração, são muitas coisas que agregam pra gente, né, se fortalecer cada vez mais e se concentrar para essa fase de reta final, né, para concluir. Boa sorte, viu, meninas? Emily, então, como fazer para isso não atrapalhar a prova? Uma coisa que é importante é fazer revisão. Como eu disse no início, você correr atrás do que ainda não aprendeu é mais desafiador. Então, revisar o que você já é bom, resolver questões e manter hábitos saudáveis. A situação da respiração, como eu citei, faz muito sentido porque vai trazer aquele senso de presença que é o importante para a hora da prova. Entrar em desespero não ajuda de jeito nenhum. Atividade física, para quem já faz aqui, tem um bocado de gente fitness que vai treinar na hora do almoço e ajuda, com certeza, está exposto à natureza também e a família proporcionar um ambiente mais tranquilo. Então, calma, sua hora vai chegar. E outra, se não for esse ano, tem o próximo, porque eles estão novinhos, dá tempo, né? Não precisa dessa pressão e essa cobrança toda, porque é justamente esse aspecto emocional que pode dar uma travada na hora da prova. Certo, muito obrigado pelas informações. Miller Nunes para o estúdio do Bahia Meio Dia. Ok, muito legal. Obrigado pelas informações. Miller Nunes, direto de Salvador. O Bahia Meio Dia faz mais uma pausa e já já a gente traz detalhes sobre a grande dica para a noite desta terça-feira, o lançamento do filme Ilícito. Meio-dia e 13 minutos, voltamos já. Seguimos passeando pela região oeste, agora as imagens do Rio São Francisco, em Ibotirama, e você vê ao fundo já a Serra da Pirajiba, nas proximidades do município de Muquem do São Francisco. Tem nuvens no céu, mas o calor permanece intenso também em Ibotirama, nenhum sinal de chuva, 34 graus de temperatura. Ibotirama tem sido uma das cidades mais quentes do oeste baiano neste mês de outubro. Meio-dia e 14, agora estamos em Correntina, olha que imagem bonita, né, do centro da cidade, aí o Ranchão e também o rio, né, que é o principal ponto turístico do município, Paraíso das Águas, 33 graus de temperatura, o céu com algumas nuvens, mas o sol prevalece. Meio-dia e 16 minutos, as imagens ao vivo para você. Gente, depois de um ano de muito trabalho com gravações em externas, cumprimento rígido de roteiros e edição repleta de detalhes, o novo filme de Som Araújo está pronto. Ilícito é um curta-metragem que aborda o tráfico de drogas como tema central de um drama que deu a alguns atores amadores aqui de Barreiras a possibilidade de conhecer e viver de perto a magia do cinema. Mas o quê? Adaptado para uma história baseada em fatos reais, o curta-metragem Ilícito trata de um tema muito delicado: a droga e as consequências que ela traz sob vários aspectos. Som Araújo trabalhou neste projeto por quase um ano. O desafio de expor um tema que faz parte da sociedade brasileira foi contado a partir de uma relação entre mãe, filho e o submundo do tráfico. É uma história dramática, onde a gente tem uma mãe que sofre com um filho em casa no uso de drogas e buscando uma vida próxima daqueles que ele vê da classe alta, e aí ele passa a ter que ter esse dinheiro de qualquer jeito, né? Aí vem questões sociais importantes, como a prostituição, e tem a questão do roubo, né? Os adolescentes, a gente trouxe uma história muito forte de um conhecido da gente, que o filho estava assaltando a própria mãe, né, para poder manter o vício em casa. Então, o ilícito tem essas nuances, assim, né, esses núcleos de situações, como esse filho tendo que roubar a própria mãe para sustentar o vício, né, e essa simbologia de que toda criança sonhou em ser um super-herói e toda mãe sonhou
em que o filho fosse um super-herói. Ilícito é um drama que tem como principal objetivo chamar a atenção das pessoas para algo que não só destrói famílias, mas é capaz de acabar com sonhos e vidas num curto espaço de tempo. Pessoas de universos distintos se dedicaram ao projeto desde a concepção até as gravações em externas que Som coordenou pessoalmente. É dele também a edição e a finalização do curta, que dura 25 minutos. Eu sempre edito o filme, eu sempre vou para a edição, porque eu acho que me facilita muito do que transmitir para um editor, né? Eu tenho sempre um auxiliar técnico. E agora que o filme está pronto, eu olho para tudo isso e digo, vai começar uma nova jornada agora, né? Não acabou o filme, ele começa agora, depois que ele está pronto. Todas as tomadas cinematográficas do curta-metragem foram gravadas aqui mesmo em Barreiras. Muitas aqui no bairro Renato Gonçalves, exatamente onde nós estamos. A equipe de atores misturou profissionais e amadores. Mas o que chamou a atenção nesse trabalho foi basicamente a questão dos equipamentos. Tudo muito profissional para garantir a qualidade perfeita de Ilícito. O propósito foi captar áudio e vídeo da forma mais real possível. Assim, quem assiste pode viver as emoções como se estivesse dentro da história, contada com uma linguagem direta e de fácil compreensão. O filme tem censura, 16 anos. No filme, Polak deu a vida a um traficante. Uma realidade desafiadora para quem vive incentivando as pessoas a pensar em saúde e qualidade de vida. Eu sou nutricionista, treinador, já tenho uns anos aí na área e bem distante do que seria, atuo. A experiência de atuar foi enriquecedora e inesquecível. Foi incrível e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, porque o Som Araújo, ele tinha estrutura e potencial para trazer mais atores já bem estruturados, no mercado nacional, mas ele teve a genialidade de trazer amadores e ao mesmo tempo que ele gosta de valorizar muito a nossa região oeste, de trazer atores mesmo com a identidade de Barreiras. Então ele optou de maneira direta e decisiva de trazer atores regionais, O filme está pronto. Agora é aguardar pela pré-estreia e as inscrições nos festivais de cinema, onde Ilícito vai ser exibido para o Brasil inteiro. Nos próximos dias a gente vai ter acesso ao filme aí de maneira pública, com a classificação indicativa que está sendo informada. E a gente está esperando aí alguns desdobramentos de algumas negociações da produção executiva, de apoios e tal, de relações sociais aí, da própria exibição do filme, de local, de estrutura. A gente pensa em trazer alguns dos atores, a gente pensa em trazer uma estreia mais robusta para a gente ter uma estreia cinematográfica com a TV do nosso lado, para a gente fazer uma cerimônia e celebrar o cinema. Eu via. Muito legal, né? A valorização também dos atores aqui da nossa região. E atenção, você que está curioso aí, o filme Ilícito terá exibição única, viu? Logo mais, às 7h30 da noite. É no auditório do prédio 2 da UFOP. A entrada é gratuita e aberta ao público. Prestigie o cinema nacional, prestigie também o cinema independente. Vale a pena, não deixe de ir lá para prestigiar o trabalho de Som Araújo. Gente, hoje é terça-feira, né? Dia da gente falar também de oportunidade de emprego. E eu chamo a sua atenção porque uma rede de supermercados está oferecendo mais de 150 vagas de emprego em diversas cidades da Bahia. Olha só, tem todos os detalhes aqui no G1, ó. A rede de supermercados então oferecendo 150 vagas e tem aqui para Barreiras também. Olha só os municípios, né? Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Itaparica, Camaçari, Feira de Santana e outras 9 cidades do estado. Estas 9 cidades, né, entre elas está então
a cidade de Barreiras. Está aqui então tudo detalhado, né? As pessoas já podem inclusive se candidatar para funções, né? Operador de caixa, repositor de loja, açougueiro, atendente, auxiliar de padaria, operador de cartões, fiscal de prevenção, auxiliar de depósito, enfim. Dá uma acessada lá no G1 Bahia, está todo detalhada a notícia para que você possa concorrer a estas oportunidades. Hoje a gente tem um tempinho, vamos dar uma olhadinha então em mais imagens aqui do Oeste Baiano. Luiz Eduardo Magalhães, infelizmente, continua queimada, né? A fumaça sumindo aí nessa vegetação mais seca. Os bombeiros já foram chamados, com certeza já estão em deslocamento para controle dessa queimada, então, em Luiz Eduardo Magalhães. Olha só a tranquilidade, né, de Bom Jesus da Lapa, simplesmente quase ninguém na esplanada do Bom Jesus. Também o calorzão está pegando por lá, 23% só de umidade relativa do ar. Agora o centro de Barreiras, a rotatória que dá acesso a Benedita Silveira e também a BR-242 bem no centro da cidade. Câmera se movimentando, mostrando para você aí o céu de Barreiras repleto de nuvens, 34 graus de temperatura, faz muito calor nesse comecinho de tarde. Imagens ao vivo de Barreiras para você. E o Bahia Meio-Dia de hoje termina aqui. A gente se encontra de novo amanhã, naquele horário tradicional, normal, do 12h30. Vamos estar esperando você mais uma vez. Boa tarde e até amanhã.